Essa é a história que os maiores mestres não ensinam com palavras, mas com provações. Não crescem por ouro ou exércitos, mas pela fibra silenciosa de quem age quando ninguém está olhando. Ele colocou um obstáculo no caminho só para observar o que mora dentro de cada um. Reclamação, fé vazia ou a coragem simples de assumir responsabilidade. Porque às vezes uma pedra na estrada diz mais sobre poder e caráter do que um trono jamais disse. Era uma vez um rei que enxergava longe, sabe aquele tipo de pessoa que percebe a raiz das coisas antes de todo mundo? Ele entendia que força real não mora em espadas ou moedas, mas em gente decidida. Então ele decidiu ensinar seus filhos de um jeito que doesse o necessário e marcasse o coração. Afinal, lições grandiosas não são dadas com discursos, mas com experiências. Foi aí que tudo começou. Logo cedo, ele chamou seus soldados e disse calmamente: "Coloquem uma rocha gigantesca no meio da estrada principal da cidade." Sem dar explicações extras, só observação. Os soldados fizeram exatamente o que o rei pediu e foram embora. Era tudo parte do plano. Agora era hora de assistir ao comportamento humano de cima, literalmente. Dali da torre mais alta, o rei e seus filhos tinham a visão completa da cena. E olha, confia em mim. A vista era perfeita para entender o ego de cada um que passava. E não demorou para começar o show. Primeiro chegaram os nobres e ricos da corte, envoltos em poder performático. Eles emperraram na hora diante da pedra e soltaram a mesma música de sempre: culpa, reclamação e indignação bem vestida. "Como ele governa se nem a estrada ele cuida?" resmungavam. E juro, nenhum deles se deu ao trabalho de sair do conforto para mover a rocha. Preferiram dar a volta, preservar a vaidade. Agora pensa comigo. Não é curioso como a fartura às vezes diminui a iniciativa? Eles tinham servos, força, recursos, mas não tinham fome de resolver, só de reclamar. Depois vieram agricultores cansados, que até fizeram uma pausa reflexiva. Olharam a rocha, respiraram, fizeram uma rápida oração e seguiram adiante. E sim, deixaram a pedra lá também. E não tem julgamento aqui, mas percebe uma coisa: a fé que paralisa é só poesia bonita sem ação. Eles sorriram, se resignaram e seguiram, mas o obstáculo ficou intacto, porque só empatia sem movimento não constrói ponte nenhuma. Aí apareceu o cavaleiro mais leal do rei, aquele sujeito do dever linear. Ele viu o risco e pensou: vou avisar o rei, isso pode causar acidentes. A atitude correta, afinal, alertar também é serviço. Mas ao mesmo tempo, nenhuma mão na pedra, nenhuma tentativa de mover o problema do chão real. E assim o dia foi passando. Pessoas olhando, terceirizando, reclamando, filosofando, mas sem a mínima tentativa de transformar o "e se eu fizesse" em "eu fiz". Foi então que o sol começou a descer. No finalzinho da tarde, já quase noite, um agricultor humilde parou diante da rocha com uma ideia diferente pulsando na cabeça. Ele estava morto de cansado, suado, com um monte de peso nas costas. Mas ainda assim pensou: o rei não pode olhar tudo. E se eu não mexer nisso agora, amanhã piora para todo mundo. Foi aí que o improvável aconteceu. Ele largou o fardo no chão e começou a empurrar a rocha, sem plateia, sem validação, sem discurso, só atitude. E aí a narrativa virou: suor, falta de ar, mãos trêmulas, mas determinação de sobra. Ele empurrou porque entendia uma coisa que a maioria de nós esquece no automático: a soberania vem da responsabilidade assumida, não delegada. Finalmente, com um último ato de força, a pedra saiu do meio da estrada, e quando ele olhou para o chão, a revelação dourada. Uma bolsa de couro cheia de ouro, moedas brilhando como justiça cósmica. O rei apareceu diante dele, sem suspense, com o sorriso de quem já sabia o final, e falou a frase que ecoou não só para os filhos dele, mas para a história: você foi o único a tentar, o ouro é seu.
O rei se virou para os filhos e explicou quase poético: obstáculos não são punições, são moldes. Quem empurra a pedra com as próprias mãos ganha mais do que o caminho limpo, ganha o peso do caráter. Os meninos ficaram quietos, não porque faltavam palavras, mas porque palavras ali seriam pequenas perto da lição recebida na retina e no espírito. E se quer uma moral do tamanho do mundo, quem acolhe responsabilidade, acolhe também recompensa. Não porque merece dizer, mas porque merece viver.